E a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Hoje leremos Salmos 36. O texto de Salmos são textos principalmente de orações, poemas e louvores. Oremos. Pai, entra com providência na vida de quem me ouve. Enche essa pessoa do seu Espírito Santo. Coloca nas minhas palavras o pão do céu. E que o Senhor fale com essa pessoa através do próprio Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, que a sua casa seja edificada hoje através do nosso grande herói da fé, Davi. Assim seja, em nome de Jesus. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Oráculo é o mesmo que profecia, o profeta, ou vidente, aquele que fala a respeito de algo. Então, os olhos do ímpio, eles são olhos obscurecidos, porque aos olhos dele não tem utilidade temer a Deus. Jesus diz que se o seu corpo ele tem luz, todo o seu corpo será luminoso. Mas se o seu corpo, a luz que ele tem é trevas, então serão grandes trevas que o seu corpo possui. Então, nesse caso, o ímpio, aos olhos dele, por ser inútil temer a Deus, ele é uma pessoa obscurecida, em grandes trevas. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Bem, isso é verdade. Uma pessoa que acha-se superior a Deus a ponto de ser ela pensar que é inútil temer a Deus, ao mesmo tempo, ela também se acha muito importante, porque de maneira ontológica, de maneira real, Deus é o ser mais importante do universo. Se essa pessoa se acha tão importante quanto Deus, então ela se vê em pé de igualdade. Já está me atrapalhando aqui. Ela se vê em pé de igualdade com o próprio Deus. Não percebe nem rejeita o seu pecado. Isso significa que uma pessoa que rejeita o Senhor, automaticamente ela cai num caminho de declínio, de onde cada vez mais ela deixa de perceber quem ela é, perceber os pecados dela. E também de cada vez mais aceitação com relação ao seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade, não há nada de bom no caminho a que se entregou. Ele nunca rejeita o mal. Então, essa é uma descrição da vida do ímpio, da vida daquele que não crê em Cristo, daquele que não crê em Deus, daquele que não professa a sua fidelidade ao Senhor. Então, até na cama dele, ele planeja meios de enganar pessoas, de aplicar golpes, de roubar pessoas, de assassinar pessoas. E uma pessoa ímpia é uma pessoa que abandona o bom senso. Isso significa que ele toma decisões aleatórias que são estúpidas. Mas aquele que mantém a sabedoria teme a Deus e também não se insurge contra o bom senso. Pessoas ímpias de alma têm palavras maldosas e traiçoeiras. E a bondade não gosta de fazer o bem. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Bem, o amor do Senhor chega até os céus. Quem é o amor do Senhor? A expressão exata do amor do Senhor? Cristo. Jesus, ele de fato se ascendeu aos céus, ele começou a subir aos céus.
Então o amor de Deus realmente chegou até os céus e a fidelidade dele conosco, de nos amar, também até as nuvens, através de Cristo. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Qual que é a justiça de Deus? Está escrito em Romanos, que todo aquele que crê, isto lhe é imputado para justiça. A justiça de Deus é a fé. Então, a partir do momento que você crê, você é considerado justo. E a justiça dele é firme como as altas montanhas. Ou seja, essa justiça dele, ela não é, essa justiça pela fé, ela não é, vamos dizer, aleatória, temporária, ela não é relativa, ela é firme. É algo que você crê hoje e essa fé que você crê hoje, ela permanece sendo a mesma para sempre. Então, Deus ele não mudará a sua decisão sobre a fé de transformar essa decisão na fé e mudar, por exemplo, a pessoa. Hoje antes você tinha que acreditar em Jesus, agora você tem que acreditar em Pedro. Não, vai ser sempre Jesus, porque ele tem firmeza na metodologia que ele escolheu para a salvação. Então, ela é alta como as altas montanhas, é uma justiça firme, da qual é como uma rocha que você pode construir uma casa em cima, que não rui, não é como areia movediça. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Isso é verdade. Nem o diabo adivinhou o plano de Deus, que era justificar o homem através de Cristo. Nem o diabo adivinhou esse plano. Então as decisões de Deus, elas são de fato insondáveis. Davi, ele é tido como alguém que entendeu o propósito de Deus antes mesmo de Deus revelá-lo. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Isso é verdade. Deus fez isso no dilúvio. Deus fez isso em outras ocasiões, porque Deus ama todas as suas criaturas, inclusive os animais. Se você for ler a tentação de Jesus no deserto, o texto diz que Jesus ele ficou com as feras do campo. Então os animais que tinham no deserto viram o Criador e ficaram passando tempo com ele. Porque Deus é um Deus que ama inclusive as criaturas, que não são seres humanos, né? Os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Então a luz de Deus permite você ver a luz. Porque veja bem, você vê que ele diz aqui que o ímpio, ele não percebe e nem rejeita o seu pecado. Então, isso é um gesto de juízo de Deus. Deus permitiu o ímpio não enxergar o seu próprio pecado porque ele não teme o Senhor. Mas, quanto àqueles que se refugiam em Deus, no amor de Deus, Deus emite uma luz sobre eles, como essa luz que está no meu rosto. E aí eles conseguem ver suas imperfeições, os seus pecados. E isso é o juízo de Deus, por quê? Porque se um homem não enxergar os seus pecados, ele não poderá crer em Jesus para ser salvo. Então, para você ser salvo, primeiro você precisa de ver os seus pecados. Para você ver os seus pecados, você precisa da luz de Deus. E a luz de Deus, Deus dá sobre aqueles que estão debaixo da sua justiça e do seu amor. E para estar debaixo da sua justiça e do seu amor, você precisa de clamar o nome do Senhor. Então, o Senhor, ele vem primeiro até você e ele busca gerar temor em você. Você rejeita o Senhor, então ele tira a luz de Deus e sem essa luz de Deus você fica nas trevas, você não consegue perceber, os seus olhos se enegrecem e você não consegue enxergar os seus pecados. Mas não só os seus pecados, você também não vê
Você não vê como que Deus é muito mais importante do que você. Então, Deus tem um rio de delícias. Por que rio de delícias? Porque o Senhor, ele é muito bom. Então, como ele é muito bom, ele tem prazeres, alegrias, felicidades para nós, para mim e para você. E na casa de Deus tem fartura. Para quem for salvo, lá na casa dele tem ceia, tem muita comida. E lá você não engorda, porque você tem um corpo glorificado. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Bem, quem é aquele que é reto de coração? Aquele que recebeu um coração novo, porque ele tinha prometido para nós que nos daria um novo coração. Então, fora esses, quem é que é reto de coração? Ninguém. Lá em Jeremias 17 diz que o coração humano ele é desesperadamente corrupto. Então, o reto de coração é aquele que recebeu um novo coração de Deus. Então, aqueles que conhecem o Senhor, diferente dos ímpios que rejeitam ele e acham que é inútil temer a Deus, a esses aqui, ele estende o seu amor. Então, o amor dele é estendido até para as pessoas que você ama. Às vezes uma pessoa que você ama não conhece o Senhor, mas você ora por ela para que ela seja salva e o Senhor estende o amor dele de você para ela. E assim sua família é salva. Mas eu não estou dizendo que com isso é garantido que 100% da sua família será salva. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Todavia, entretanto, você sempre tem que crer que todo mundo vai se converter. Se porventura não se converter, e você tiver feito tudo o que você pode fazer, orar sem cessar durante toda a sua vida por essas pessoas, jejuar por ela, pagar um preço de sacrifício, de privações por ela, e de tudo ela não se converter, e você pregar para ela, e você ensinar ela, você criar estratégias para que ela seja convertida, não se culpe, porque a culpa não será sua, a culpa será dela. Mas faça de tudo que você tem que fazer e creia até o último minuto. Não permitas que o arrogante me pisoteie. Por quê? Pessoas arrogantes gostam de pisar nos outros. Gostam de pisar nos outros. Gostam, eles amam, né? Então todo mundo que é arrogante, ele vê uma oportunidade e ele vê uma oportunidade ali de humilhar alguém, de rebaixar alguém, de submeter alguém à humilhação, à tortura. E ele aproveita, porque ele é arrogante. Arrogantes fazem isso. Nem que a mão do ímpio me faça recuar. Às vezes a mão do ímpio faz você recuar. Por quê? O ímpio, ele faz tanta maldade que você não consegue mais permanecer. Às vezes no emprego, né? Às vezes você está no emprego e você começa a sofrer tanta perseguição, tanta perseguição, tanta perseguição que você não consegue estabelecer o seu projeto adiante. Você tem que voltar atrás nele, para você não ser destruído, digamos assim. Então, não permita que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Bem, esse foi o Salmos 36. Mas, porém, todavia, entretanto, eu também quero ler as notas de rodapé do teólogo. Ele diz assim: oração que pede a proteção inesgotável de Deus, enquanto o salmista reflete sobre a impiedade dos ímpios, dos iníquos, e a bondade de Deus. Na prática judaica, os versos 7 ao 10 formam a parte da oração da manhã. 36, a respeito do título. Para o mestre de música, título do servo do Senhor, que é Davi, seu servo régio. Agora vem mais uma explicação do versículo 1. Íntimo aqui é coração. Oráculo em geral reservado para palavras de revelação da parte de Deus, como aquelas que os profetas falaram. E ele traz algumas referências que provam isso. Aí ele continua dizendo, aqui a referência a um entendimento espiritual, que talvez tenha surgido com um raio do verdadeiro caráter
dos ímpios temer a Deus. Não levam em conta seu olho que a tudo vê, seu juízo justo e o seu poder para lidar com eles. Quanto ao emprego desse versículo por Paulo em Romanos 3,18. Verdade, os ímpios, eles não enxergam, porque eles não têm a luz de Deus, né, como está escrito aqui. Se acha tão importante, no verso 2, não tanto por justiça própria, quanto pela noção orgulhosa e acomodada de que não precisa prestar contas a ninguém. Ou seja, primeiro pela justiça própria, pode fechar as portas tudo aí, que eu vou só fazer isso aqui e ir. A justiça própria é o senso seu de própria justiça. É o seu senso, a justiça própria, ela é o seu senso de que você é bom por conta própria, você não precisa de Deus, você não precisa da graça de Deus, da revelação de Deus. Por quê? Porque você a si mesmo se basta, né? E também a noção de que não vai prestar contas a ninguém. É tipo assim, Deus não existe. Já que Deus não existe, tudo que eu faço aqui não vai dar em nada. Tudo que eu faço aqui não vai dar em nada. Então, esse senso, sabe, de que não precisa de prestar contas a ninguém, só que existe um juízo que Deus vai trazer sobre ele. Versículo 3. Palavras da sua boca. Abandonou o bom senso para fazer o bem. Sim. Versículo 4, olha, o teólogo, na Bíblia de Estudo, ele coloca umas notas, e eu estou lendo o livro de Salmos com você, juntamente com as notas de rodapé, para aumentar o seu conhecimento. Enquanto os pensamentos na sua cama, né, que ele maquina o mal na cama, enquanto os pensamentos da pessoa estão livres para estender-se, para planejar as atividades do dia, os ímpios não meditam na lei de Deus de dia e de noite, nem deixam num coração piedoso instruí-los de dia e de noite, nem se comunicam com Deus à noite, nem pensam nele, nem refletem sobre suas promessas. Isso, são todas inferências de Davi. Davi diz que os justos, eles têm um pensamento voltado a Deus. Já o ímpio, ele tem um pensamento voltado até enquanto ele está na cama, planejando dormir. O ímpio, ele tem um pensamento planejado e voltado para maquinar o mal, maquinar coisas ruins. E do verso 5 ao 9, a bondade do Senhor. Sua benevolência para com todas as criaturas, que eu já falei. Versículo 5, fidelidade, ou seja, amor e fidelidade. Aí ele traz algumas outras referências, várias referências. Chega até os céus, até as nuvens, abrange todos os âmbitos da existência das criaturas. Verdade, também significa isso. Verso 6, sobre a justiça. Decisões, ou seja, justiça e retidão, como aí ele traz outros versículos, e ele diz, altas montanhas, grande mar, tão altas como as montanhas, tão profunda como o mar. Ele faz um contraste, né? De que a justiça de Deus, ela é tão alta como as montanhas e também tão profunda como o mar. E no verso 7, sombra de suas asas, né? Que quer dizer amor. Sombra de suas asas, você pode pensar assim, quando uma galinha ela está na chuva, ela recolhe seus pintinhos para debaixo das suas asas e ela deixa a asa aberta para os pintos ficarem secos. Apesar de que não fica 100% seco. Mas sombra de suas asas é a proteção amorosa de Deus, que Deus tem para com os seus. E no verso 8, banqueteiam, que os justos se banqueteiam no céu, beber comida e água, vivificantes. Aqui é casa ou patrimônio no âmbito inteiro de Deus. A terra de onde brota a abundância de comida para todos os seres viventes. Wesley, me mandaram aqui R$500, aí você já me manda o Pix aí para eu já começar a te devolver. Eu vou mesmo
E pega ali minha bolsa na moto, eu vou te passar o dinheiro que eu tenho ali. Já pega logo que eu já vou te passando. Aí você manda uma chave aí para me mandar em algum banco seu. A carteira que tá dentro da bolsa aí, da bolsinha. Só tem uma bolsa aí, não tem duas nem três. Mas não é bolsa. A mochila transversal. Você quer passar tudo agora? Tudo o quê? Como assim tudo? Se você tiver? É, tudo que eu tenho aqui. Ou quase tudo. Acho que é melhor você esperar, porque eu vejo o que é aqui. Você pode mandar pra mim. E aí você junta aí e paga os 1.000 e o restante que você deve. Aqui, já paguei já. Aqui tem 300. Aí tem mais 500 aqui, você manda o Pix para me mandar. Coloca lá de novo. Da terra, de onde brota abundância de comida para todos os seres viventes. O canal, por meio do qual traz as chuvas dos seus reservatórios nos aposentos celestiais. Referências às bênçãos do céu. Essa linguagem figurada vívida, que retrata o controle de Deus sobre as águas dos céus, que ele oferece como dádiva e que alimentam os rios e riachos na terra a fim de dar vida e saúde por onde fluir. Não é bom você ficar depositando esse dinheiro, não. É melhor você deixar ele físico mesmo. Não vou depositar não. É a origem do símbolo do rio da água da vida. O que você não depositar, o governo não sabe. Ele só sabe quando você deposita. A origem do rio da água da vida, que flui do templo de Deus. Delícias, fornece muitas fontes de alegria. Isso. O rio da água da vida, ele fornece água e também tem um banquete no céu, como por exemplo, as bodas do Cordeiro, que tem uma mesa enorme com um banquete. O céu é um lugar que tem bebida e comida. Versículo 9. Ponto culminante e o resumo. Fonte da vida, em última análise, para os pecadores. Deus fornece a água da vida mediante Jesus Cristo. Está em João 4, do 10 ao 14. Experimentamos, temos, desfrutamos assim como em. Aí tem vários outros textos. A vida na sua plenitude como foi criada para ser, quanto à associação entre a luz e a vida. Sim, Deus ele tem uma vida que ela é feita na plenitude do que ela sempre deveu ser. Me manda aí o Pix aí para me passar. Do que ela deveu ser. A vida na sua plenitude. Você tem algum dinheiro para me passar de cartão? Escreve lá no WhatsApp para bater. Manda escrito lá e você pega. Quanto a vida na sua plenitude, como foi criada para ser. Quanto à associação entre a luz e a vida. Do verso 10 ao 11, a oração teu amor e tua justiça, que demonstras em toda a criação. Demonstras aos que te conhecem, reconhecem, e que são justos, o povo de Deus, mas impede que os pés e mãos dos ímpios tenham sucesso contra mim. Isso. Terminamos Salmos 46 com as notas de rodapé do teólogo. Cuidado, quando essa Bíblia fez, eu caí no chão aí. Não sei como é que ela não rasgou. Você tá vendo que eu tô falando? Oremos. Senhor, meu Pai, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela possa
entender que ser ímpio é algo que a condenará ao inferno e ela possa receber a sua luz, para que ela veja e perceba os seus pecados, e percebendo os seus pecados, ela possa receber o Senhor e temer a Ele, assim recebendo a luz da vida e depois tendo como promessa um banquete no reino do céu. Que em nome de Jesus o Senhor opere a salvação para que ela viva em novidade de vida. Amém.